Faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 12h06 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Diversidade é diversidade, né? A gente trabalha aqui especialmente voltado para educação, mas educação é tudo, né? Educação é educação na saúde, é educação cidadã, é educação na política, é educação nas artes, na música, né? Educação nos relacionamentos humanos. É isso, né? É uma ação constante no tempo. Enquanto estamos vivos, precisamos educar e nos reeducar, né? Não adianta a gente querer viver este tempo com essa realidade, né, baseado em atitudes que ficaram lá atrás e que já não tem mais coerência, né, com o que é necessário agora, né, de atitude, de ação. E por conta desse papo, né, eu acho que nunca foi tão pedido para a gente, aqui no Brasil e no mundo, que nós realmente estejamos conectados com a vida política do país e no mundo, né? Nós estamos sendo solicitados realmente a participar, a realmente sermos solidários com o que está acontecendo. E para a gente participar, a gente precisa saber, né, o que está acontecendo e estarmos bem informados para a gente ter uma capacidade crítica, para a gente poder conversar com outras pessoas, para a gente poder, né, ouvir outras histórias. E esse é o papel, né, da rádio, da internet, da TV, do jornal, da revista na nossa vida. É por aí que a gente vai se apropriando do que está acontecendo e de como que nós podemos realmente participar para fazer a diferença, né, na nossa vida, na vida do maior número possível de pessoas. A gente não está falando aqui de pequenos grupos, estamos falando de o maior número possível de pessoas serem realmente beneficiados com uma vida digna. É isso que a gente quer. De nada adianta a Lava Jato sem punir políticos. Vamos começar com essa informação que eu acho que vale a pena. Para o delegado que participou do início das investigações, falta estrutura para o Supremo julgar alvos com foro. Essa entrevista foi dada pelo delegado da Polícia Federal, Márcio Adriano Anselmo, para o jornal Estado de São Paulo, de ontem. Em sua mais difícil fase, a Operação Lava Jato perdeu nesta semana o delegado da Polícia Federal, que iniciou em 2013 as investigações de lavagem de dinheiro que revelaram um escândalo na Petrobras. Aos 39 anos, Márcio Adriano Anselmo está de mudança para Vitória, onde vai assumir a Corregedoria da Polícia Federal no Espírito Santo, que também viveu um momento muito tenso, né, algumas semanas atrás, por conta de uma greve, né, na polícia.
Na quinta-feira foi publicada a ordem de remoção de Anselmo, que deixa a equipe da Lava Jato em Curitiba depois de 3 anos de investigações ostensivas e 38 operações deflagradas. De nada adiantará a Operação Lava Jato se os políticos envolvidos não forem punidos, disse ao Estado. Abaixo, vou ler para vocês os principais trechos da entrevista. A Lava Jato completa 3 anos de fase ostensiva. Há o que comemorar? Certamente, diz ele. A Lava Jato é reconhecida nacional e internacionalmente como a maior operação de combate à corrupção da história. A Lava Jato está acabando? Acredito que não. Creio que o trabalho da primeira instância, ao menos no Paraná, está próximo da sua conclusão. Mas ainda há uma imensidão de trabalho nas investigações que envolvem autoridades com prerrogativa de foro, bem como vários trabalhos em andamento em outros estados, muitos deles filhotes da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal recebeu a maior carga de pedidos de investigação da Procuradoria-Geral da República contra alvos com foro privilegiado da Lava Jato. A Corte está preparada para julgar esses processos? Não, de forma alguma. O Supremo não tem estrutura, seja para a fase de investigação ou para a fase das ações penais. Veja o tempo que a pauta do STF ficou trancada para o julgamento do mensalão, que era um único processo. Quase todos os casos de ações penais que lá tramitam acabam prescrevendo. O problema é estrutural. Tudo no Brasil termina no STF e isso precisa ser revisto. A quantidade de autoridades no Brasil com foro por prerrogativa colabora com esse estado de caos e funciona como garantia de impunidade. É o tal foro privilegiado, né? Os políticos têm foro privilegiado e por isso então eles ficam protegidos e isso faz com que realmente a impunidade se estabeleça, né, dentro da justiça brasileira. A punição de políticos que participaram do esquema de corrupção na Petrobras é essencial para que a Lava Jato seja efetiva? De nada adiantará a operação se os políticos envolvidos não forem punidos. Os demais envolvidos, como corruptores, agentes públicos e operadores financeiros, sempre atuaram na certeza de serem blindados, ou seja, protegidos, né? Uma anistia geral para os alvos políticos não poderia representar um retrocesso? Uma anistia dessa forma, como já foi cogitado, seria o fim da Lava Jato. Seria a prova irrefutável de que o crime compensa no Brasil, ou seja, deixaria todo mundo que está envolvido com a corrupção no Brasil, né, protegido e, tipo assim, olha, tudo certo, vocês podem continuar fazendo porque é por aí que a coisa vai parar, não é? Então, todo mundo está dispensado de punição. O senhor deixa a equipe da Lava Jato com um pedido feito 1 ano atrás, em que se declarou esgotado. Seu estresse e cansaço têm relação com pressões sofridas? Poucos conhecem o ritmo de trabalho da equipe da Lava Jato, seja na Polícia Federal, na Receita, Ministério Público Federal ou Justiça Federal. Antes da deflagração da primeira fase, por falta de pessoal, levava trabalho todo dia para casa para garantir o cumprimento dos prazos rígidos. Cuidava do monitoramento de mais de 10 de e-mails. O cansaço físico e mental é
inevitável. Então está aqui, não é, a entrevista dada pelo delegado Márcio Adriano Anselmo, né, que durante 3 anos esteve ali juntinho na Lava Jato, portanto uma pessoa que está dando uma entrevista falando da experiência dele lá dentro, né, e do que ele foi podendo presenciar até agora. Para a gente ir pensando, né, o que queremos para o nosso país, né? Será que não está na hora da gente sair às ruas? Eu tenho falado isso para algumas pessoas, né? Eu acho que a gente precisa começar a sair, fazendo umas plaquinhas, né, em cartolina, todos os dias, e sair às ruas com uma coisa que você quer que mude no país. E que essa coisa, realmente, se ela acontecer de mudar, vai mudar a estrutura, né? Essa coisa que ficou institucionalizada no país, ficou normatizada no país, normalizada no país, e daí todo mundo está acostumado, né? É isso que acontece, ninguém vai ser punido, né? E vai ficar por isso mesmo, então tudo vai continuar como antes, não é mesmo? Será que é isso que a gente quer? Né? Se a gente vê uma coisa dentro da nossa casa que está funcionando de uma maneira inadequada, se a gente ganha consciência de que, puxa vida, eu não tinha percebido como a minha atitude está equivocada. Estou errado de estar fazendo isso como educador, como pai, como mãe. Será que a gente vendo isso dentro da nossa casa, né, tendo acontecido comigo, com o companheiro, a companheira, com os filhos, a gente deixa barato, deixa como está, né, para ver como é que fica, porque assim ninguém assume responsabilidade? É essa mesmo a melhor atitude que nós podemos ter como cidadãos? Ou como cidadãos o que nós precisamos fazer é ir realmente demonstrando a nossa insatisfação, a nossa indignação e dizendo realmente o que a gente quer, o que a gente acha que precisa ser modificado? Eu penso que é justo, é digno que a gente faça isso. A gente não precisa sair xingando ninguém, né? A gente não precisa sair esbravejando, a gente não precisa depredar nada, nós não precisamos ser violentos, nós precisamos apenas saber o que queremos e como a gente deve manifestar a nossa vontade, né? Com respeito, com dignidade, né? Com ética, com uma presença educada e clara. Porque teve uma outra notícia ontem também que me deixou muitíssimo impressionada. Diárias ampliam ganhos de promotores. Ministério Público de São Paulo paga quase R$ 1.000 de diária para custear deslocamentos de até 60 quilômetros. R$ 1.000. Está aqui no jornal O Estado de São Paulo de ontem. Uma diária que o Ministério Público de São Paulo paga no valor de R$ 1.000 para custear deslocamento de até 60 quilômetros. Gente, que coisa absurda que é essa? Isso é um absurdo. Pagar R$ 1.000 de uma diária de R$ 1.000 para um promotor, para ele se deslocar 60 quilômetros. Se ele mora em Sorocaba... Que isso? Que isso? Ele vai de helicóptero? É isso? Será que ele vai de... Porque, olha, deve ser, né? Deve ser. Mas não é um absurdo?
Porque quem é que está pagando isso, na verdade? Nós, não é? Escutem só. Graças a uma generosa exceção prevista por lei, promotores ganham diárias integrais de R$ 870, mesmo quando só passam o dia em cidades vizinhas. Está aqui no jornal, promotores e procuradores, 889, outros funcionários do Ministério Público, 1.000, valor médio por dia, para outros funcionários do Ministério Público, R$ 62,07. Peraí, promotor é 800? Promotores e procuradores ganham R$ 870, mesmo quando só passam o dia em cidades vizinhas. Por dia, 800. Por dia. É diária. Outros funcionários do Ministério Público, R$ 62 por dia. Levantamento feito pelo Estadão, dados com planilhas do Ministério Público de São Paulo, mostra que em 2016, promotores e procuradores receberam 889 diárias de quase R$ 1.000 para viajar entre cidades a menos de 60 quilômetros de distância. Como o valor é fixo, refere-se a 1/30 do salário de um promotor de justiça substituto, cerca de R$ 25.000, e não há limites mensais, os valores acumulados por viagens curtas chegam a atingir mais de R$ 60.000 em um ano. Para chegar a esses números, a reportagem separou os trechos viajados, geolocalizou as cidades e calculou a distância em linha reta entre elas. Como não é possível identificar o ponto exato de partida e chegada de cada deslocamento, a distância em linha reta entre o centro geográfico dos municípios é, portanto, uma aproximação. Em alguns, a distância percorrida pode ser maior do que a calculada, e em outros poderá ser ainda menor. O recordista de viagens curtas, de acordo com esse cálculo, foi o promotor Jerônimo Crepaldi Júnior, responsável pela vara de execuções penais em Bauru e que por isso vai frequentemente a presídios na comarca de Pirajuí, cidade que fica a 50 quilômetros de distância do centro da sede. Ele recebeu R$ 65.300 extras ao longo do ano passado para viagens como essas, o que representa uma média de 5.000 mensais a mais em cada holerite. Portanto, ele ganhou R$ 30.000 em vez de 25. Motivo similar fez com que o promotor José Herbert Teixeira Mendes, de Campinas, somasse 24.000 a remuneração anual por fazer visitas penitenciárias em Sumaré, a 17 quilômetros dali. Eu não sou contra a ajuda nesses casos, não é a diária, mas R$ 1.000 a diária é um absurdo, e é com isso que eu acho que a gente deve começar realmente a se indignar. Neuza, cadê aquele outro pedaço do jornal? Está aí com você? Aquele que fala, você já falou aqui, né? Já. Mas eu quero falar novamente, porque eu também fiquei absolutamente indignada. Temer libera mais emenda à base aliada do que Dilma. Gente, está aqui no jornal Estado de São Paulo de ontem. Em apenas 7 meses de governo no ano passado, o presidente destinou 5,8 bilhões para parlamentares. Petista empenhou 3,4 bi durante todo o ano de 2015. É importante, sim, que a gente divulgue isso, porque se era errado antes, continua sendo errado agora. O presidente Michel Temer, liberou mais recursos para emendas parlamentares em 7 meses
à frente do Palácio do Planalto no ano passado do que a presidente cassada Dilma Rousseff durante todo o ano de 2015. De 13 de maio a 31 de dezembro de 2016, o PMDBista destinou 5,8 bilhões em verbas para deputados e senadores, montante mais de 2 bilhões superior ao empenhado pela petista no ano anterior, que foi de 3,4 bilhões. Consideradas uma das principais moedas de troca na relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, e é com isso que a gente deve ficar indignado com essa moeda de troca, as emendas costumam ser usadas para pressionar os parlamentares a votar de acordo com os interesses do governo. As emendas costumam ser usadas para pressionar os parlamentares a votar de acordo com os interesses do governo. Para tentar impedir o avanço do processo de impeachment aberto no Congresso, Dilma empenhou, por exemplo, mais de 1,4 bilhões em emendas nos primeiros meses de 2016. A maior parte desse valor em maio, às vésperas da votação no Senado, que aprovou o seu afastamento temporário do cargo. Assim que assumiu o governo, em 12 de maio do ano passado, Temer também foi generoso com seus aliados e liberou cerca de 2,4 bilhões em emendas somente naquele mês. O sucesso de Temer em aprovar medidas no Congresso pode ser creditado, em parte, a esse volume de recursos liberado. Presidente da Câmara por 3 vezes, o PMDBista Michel Temer sabe da importância de não descuidar dos interesses da base. Neste ano, com dificuldades em convencer os deputados aliados a votar a favor da reforma da Previdência, Temer decidiu antecipar o calendário e começou a liberar recursos de emendas na semana passada. A expectativa é de que cerca de 800 milhões de reais sejam destinados a obras e projetos dos parlamentares neste primeiro momento. Até o dia 20 de março, 480 milhões já haviam sido liberados dos chamados restos a pagar. Recursos que haviam sido empenhados em anos anteriores, mas ainda não haviam sido efetivamente repassados a deputados e senadores. E daí a gente começa a ficar, atento a esse tipo de notícia. Sim, é necessário que a gente fique atento, sim. Eu sou contra. Eu acho que essa posição, que o governo está tomando é indigna com o povo brasileiro. Tem interesses do governo, e esses interesses me parece que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer. O que a gente quer realmente é que haja igualdade social, justiça social, saúde para todos, como disse o nosso querido Cristóvão Buarque, no texto que eu li outro dia aqui nesse livro que fala sobre a solidariedade. O governo, na verdade, continua não pensando na pobreza, A pobreza é aquela coisa que dói nos ossos, literalmente, É você realmente não ter saneamento básico, morar num lugar com esgoto a céu aberto, não tem água potável na sua torneira, você tem que sair para buscar.
E na hora que você vai, ou que a sua criança vai, você vai pisando descalça naquele chão sujo e fedido, né? Cheio de micróbio, de bactéria, né? E sem uma saúde pública capaz de cuidar minimamente disso. Então, saneamento básico, saúde mesmo, né? Saúde preventiva. Saneamento é saúde preventiva. Uma educação que realmente alfabetize. Como disse o nosso querido ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, ficou faltando creche para as mães. Não é para algumas mães, para todas as mães que trabalham fora, que a maior parte das mães hoje em dia trabalha fora. Creche que não seja depósito de criança, creche que seja realmente um lugar com pessoas qualificadas para estimular essas crianças que já vêm de casa com uma série de limitações, né? Geralmente essa mãe não teve educação, sabe ler e escrever pouco ou mal. Geralmente o pai, se estiver presente, também não sabe. E isso faz toda a diferença na saúde desta família. Está mais do que provado que mães e pais que realmente são alfabetizados, sabem ler bem, escrever bem, compreender e interpretar texto, eles têm um outro grau, né, de consciência, de capacidade crítica, de escolha, de autonomia pessoal, de independência, né, de autoestima, de autoconfiança. E isso vai gerando, né, uma geração de filhos também mais autoconfiantes, com mais autoestima, e por isso com mais saúde, com mais alegria, né, com mais poder de autocrítica e de crítica do que está à sua volta e de reivindicar aquilo que é seu direito. Então, creche para as mães, uma creche que tenha qualidade para estimular bem essas crianças que já têm vários limites dentro da sua família. Formação de professoras alfabetizadoras. São professoras dedicadas a ensinar a ler, escrever, interpretar e fazer soma, subtração, multiplicação e divisão com desenvoltura. Essas coisas são básicas. Essas coisas são fundamentais. Depois, né, as outras aprendizagens que vêm com o correr do tempo, elas são importantes, elas enriquecem, né, a nossa cultura, o conhecimento, a nossa presença no mundo, saber aonde eu estou, que país é este, aonde que ele está localizado, como é o clima, né, que tipo de governo nós tivemos e temos agora, como foi essa história geral. Isso tudo é muito necessário. Nos coloca no mundo, né? Fala, opa, eu vivo num país que já passou por isso, isso e isso. Em relação aos países vizinhos, né? Qual é a minha presença? O que eu já fui, né? Como cidadão brasileiro, e qual é hoje a minha presença no mundo, né? Enfim, aí a geografia, ciência, tudo vai fazendo parte do nosso desenvolvimento, da nossa aprendizagem. Mas o fundamental é saber ler bem, escrever bem, interpretar, saber e compreender o que eu estou lendo, né? Tem aqui um contrato de compra e venda aqui da terra da senhora. Se a pessoa não sabe ler, né, direitinho e interpretar aquilo, ela é capaz de assinar uma doação em vez de estar assinando uma venda. Então, né, saber ler e interpretar
compreender o que está lendo faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? É isso que vai trazendo cada vez mais dignidade a nós como cidadãos, né? A compreensão que traz para a gente autonomia, independência, né? E essa força interna que vai nos valorizando. É isso que é importante. Depois disso, a outra coisa que o Renato também identificou, no curtíssimo período que ele ficou lá, mas fez uma pesquisa maravilhosa, eu já li aqui para vocês, eu acho que vale a pena a gente relembrar a importância do ensino técnico, que é o que vai abrindo portas, né, para a nossa moçada que está saindo do ensino médio com uma possibilidade de realmente estar capacitado para trabalhar. Que é isso que a gente precisa na vida, né? Um trabalho, um lugar que é onde a gente fale, puxa, aqui eu me sinto, a partir disso aqui eu posso me autossustentar. Todos nós precisamos aprender a nos autossustentar. Dá trabalho viver? Dá, gente. Dá trabalho viver. A vida realmente é para quem tem coragem. Dá trabalho. Dá trabalho para todos nós. Dá trabalho para todos nós. Mas é aí que está realmente, né, o grande valor de viver. Como é que a gente vai descobrindo, né? Tem gente que parece que já vem com um caminho traçado, assim, né? Não importa se ela nasceu pobre ou rica, ela vem com aquele desejo, o caminho dela, e ela chega lá. Tem gente que tem que ir cavando, ir descobrindo mesmo, fazendo muitas aprendizagens, até falar, puxa vida, eu acho que agora eu cheguei no ponto que está gostoso para mim. Estou trabalhando no que eu gosto, fazendo o que eu quero, ganhando o que eu preciso. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. Agora, se a gente, né, durante o processo de formação, a gente consegue ter esse acesso à capacitação, né, no ensino técnico, isso já abre um monte de portas para a gente, porque o que o Brasil precisa, e a gente sabe que realmente que precisa, é de técnicos. Técnicos. Né? Não adianta a gente pensar naquela coisa. Hoje eu estava ouvindo uma notícia falando que grande parte das empresas, né, quando vem um currículo, valorizam muito a pessoa que sabe muitas línguas. Eu acho que se a gente souber uma língua além do português, primeiro, se a gente souber o português com domínio bom, é ótimo. Se a gente souber uma língua além, né, seja o espanhol, o inglês, o mandarim, o alemão, né, que são línguas hoje assim muito usadas dentro das empresas, tá lindo, né? Porque se eu for, por exemplo, um agente de turismo aqui dentro de Guaratinguetá, uma cidade com 120 mil habitantes, mais ou menos, mas se eu falar inglês, ou se eu falar espanhol, ou se eu falar alemão, isso já vai fazer um diferencial maravilhoso, né, no meu trabalho. Isso vai ser bom para mim, né? Vai ser bom para mim, vai ser bom para a cidade, que tem uma pessoa com um gabarito diferente para acolher naquilo que tem a ver com a nossa identidade no momento, que é turismo religioso. Então, podemos pensar nisso. Por que não a prefeitura realmente investir em cursos de línguas, né, para os nossos jovens que podem e devem ter uma formação daqui para frente, dentro do ensino, né, para trabalhar com turismo na cidade, já que esse é um destino nosso. E um destino muito bom, muito interessante, com muitas possibilidades. Porque aqui não precisa ser apenas o turismo religioso, o turismo rural, né? Essa região nossa aqui é maravilhosa, é riquíssima. Então, estou falando assim dessas coisas que vão se desdobrando, né, a cada notícia que a gente vai lendo.
E como é importante a gente começar, de repente, a sair com essas plaquinhas, né? Absurdo, né, ter esse tipo de liberação de recursos para favorecer o governo e as emendas que eles querem, né? Absurdo um promotor ganhar isso de diária com tanta gente sem emprego. Absurdos que tem. E eu acho que é isso que a gente tem que manifestar todo dia. Não precisa ser só lá quando a gente sai na rua, na avenida, na Presidente Vargas, né, seja onde for, na Paulista, lá em Copacabana. Não, a todo momento a gente pode estar aí, né, se manifestando, dizendo a que viemos e o que queremos e o que não queremos. E o que não queremos, que às vezes custa mais para a gente identificar o que a gente quer, mas o que a gente não quer é mais fácil, a gente já sabe. São 12h40. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Anglo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês e até quarta-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença.